Salve, salve, turminha. Vamos lá, né? Vamos lá, porque esta noite tem jogão aí pra gente acompanhar. O Atlético Mineiro contra o River Plate. Jogo que nos interessa por demais. Por quê? Sábado tem Atlético Mineiro e Inter lá em Minas. Possivelmente eles com um time bastante desfalcado, para não dizer totalmente reserva, né? Afinal de contas, por que eu digo isso? Porque na próxima terça eles têm a decisão da vaga final da Libertadores no Monumental de Núñez. Então, não seria nada prudente escalar o time titular contra o Inter no Brasileirão, que o Atlético Mineiro já não tem mais nada o que fazer, né? Não vai cair, não vai chegar na Libertadores via o Brasileirão, né? Então, não tem muita coisa para fazer. Então, Atlético Mineiro, não arrisque seus jogadores contra o Inter, porque tem a Libertadores aí pela frente. Libertadores é onde o Inter quer estar também no ano que vem. Mas, em nome de KTO, eu digo para vocês o seguinte: jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos, e dá para fazer uma fezinha legal no Atlético contra o River em casa, e também, um pouquinho antes da preliminar, até, né, tem Fluminense e Atlético Paranaense, o Atlético, o famoso Atlético pelo Brasileirão, e aí sim, um jogo atrasado, mas um jogo de morte ou morte, né? Nossa senhora, quem perder tá ferrado. E eu, sinceramente, apesar de tudo que o Fluminense nos fez ano passado, eu vou torcer pro Fluminense, que eu gostaria muito de ver o Atlético rebaixado. Um time que eu tenho uma antipatia enorme. Mas enfim, isso é problema meu. Vamos lá. Bernabéu, o homem quer porque quer ficar. E eu acho que vai acabar ficando, tá? E o trunfo do Inter. O Inter começa amanhã, a partir dessa quarta-feira, quando o Bernabéu, às 9 horas, vai dar uma coletiva no CT Parque Gigante antes do treino, começa a colocar na rua a sua estratégia para manter o Bernabéu. O que o Bernabéu vai dizer na coletiva? Que quer ficar, que a família está adaptada, que ele está adaptado, né? Tem a filhinha, a coisa mais linda, a filhinha do Bernabéu, está adaptada também em Porto Alegre, a família está bem adaptada, a família bem recebida, ele está feliz na cidade, está feliz no Inter, e que ele não quer voltar para o Celtic. Bom, aí é o primeiro passo para ele ficar, né? Que não quer dizer que o Celtic vai se comover com eles, não, mas então vamos fazer o seguinte: vocês fica aí, tá? Não precisa voltar. Claro que não é assim também, mas é o início da estratégia do Inter para ter Bernabéu para 2025 e, quiçá, por mais tempo ainda. Então, o primeiro passo é a coletiva do Bernabéu, dizendo que quer permanecer em Porto Alegre, quer permanecer no Inter. Bom, o valor do Bernabéu é impagável para o Inter, tá? A gente pensava que era 4 milhões de euros, que é nada. O Inter teve que fazer o troço às pressas, porque era o último dia da janela. O valor para comprar, para que o Inter compre o Bernabéu, é de 8 milhões de euros. Ou seja, não tem como pagar. É simplesmente impossível pagar. O Inter não tem a menor condição de bancar o Bernabéu nesses termos. Por isso, o Inter vai tentar a sua prorrogação de empréstimo no primeiro momento, ou até mesmo comprar parte dos direitos. Daqui a pouco aquela coisa, conversa com o Celtic, já que o Celtic tem um titular, tem um reserva de lateral esquerdo, e não pretende contar com o Bernabéu nesse momento, então o Inter compra daqui a pouco, sei lá, 30% do Bernabéu e fica com os direitos federativos. Direitos federativos é, na prática, quem escala o cara, né? Quem tem o contrato do jogador. E aí, numa futura venda, o Celtic abocanha 70%, né? Ou daqui a pouco combina com o Celtic de, se tiver uma oferta na Europa para vender, tem que vender, sabe? Algo assim. O Inter tem que ser criativo nesse momento. Por quê? Bernabéu, olha, ele é fácil. Top 3, talvez seja exagero, mas top 5. Ele é um dos 5 principais jogadores do Inter, do Roger Machado, com certeza absoluta. Jogo após jogo ele tem sido destaque, então é um cara fundamental no sistema de jogo do Roger, e é um cara que tem que permanecer, e eu acho que vai acabar permanecendo. E por isso o Inter começa a dar o seu primeiro passo para a permanência do Bernabéu, justamente nesta quarta-feira, quando ele der a coletiva. E a coletiva, claro, vai sites, jornais, rádios, né? A Rádio Grenal estará lá ao vivo, inclusive, vai para o mundo inteiro dizendo que quer ficar no Beira-Rio, quer ficar no Inter para 2025. E aí, como eu disse, é o primeiro passo para o trunfo do Inter é o Bernabéu para ele ficar em 2025. Então, o primeiro passo a ser dado é justamente ele dizendo para todo mundo ouvir que quer ficar no Inter. É isso que ele vai dizer. Relógio na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, para a gente pedir aqueles 5 segundinhos, deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá para fortalecer o glorioso Colorado, porque ano que vem tem taça, não tenho a menor dúvida. Bora lá então. Olha a força, turma, vamos nessa. Bueno, até com alguma surpresa, né, a Florida Cup anunciou Inter, Grêmio, Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro na edição de 2025 do torneio.
Na verdade, lá em Orlando, né? Como o Inter foi em 2016, né? Vocês lembram? E aí, em 2017, o Inter desistiu de ir, ficou muito caro, né? Teve mais despesa do que retorno. Mas Inter e Grêmio foram anunciados. E por enquanto não tem nada. Por enquanto não tem nada. Sequer houve um convite oficial, com uma resposta oficial do Inter. Ainda não houve. Mas como já foi, o Inter foi um participante, né? O nome do Inter foi colocado como um dos integrantes da Florida Cup em 2025. Em princípio, em princípio, quem está acertado mesmo para o Florida Cup é só Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esses dois são certos. O Inter daqui a pouco até pode pintar. Acho muito difícil, mas até em virtude da Libertadores, a preparação para a Libertadores, o deslocamento de toda a logística para lá em 2016 não foram as mais fáceis, e acho que o Inter acabou uma gestão que assumiu depois, né, com o Marcelo Medeiros, tinha que segurar a grana também, e achou que era uma despesa desnecessária a Florida Cup. Então, a questão é essa, o Inter foi anunciado na Florida Cup, mas não é uma certeza que irá à Florida Cup 2025. E repito, acho que com Libertadores e com a necessidade de focar muito no gauchão para ser campeão, acho que o Inter não vai. Em todo caso, foi anunciado na Florida Cup, curiosamente, né? Vamos ver o que acontece. Para sábado, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, dúvidas: Rogel ou Sampaio na zaga, né, para começar lá do Vitão, Gabriel Carvalho ou Tabata para começar do lado direito também. São as duas principais dúvidas aí, porque a tendência é de Fernando começar o jogo ao lado do Maia. O Maia volta sem problema nenhum, estava suspenso só. E o Fernando, questão física, né? Mas também com uma semana aí de treino, o Inter voltou nessa terça-feira pela manhã aos treinos, não creio que seja dúvida também não. Então é o Inter possivelmente contra um Atlético Mineiro reserva, de Rocher, Bruno Gomes, Sampaio, Rogel, né? Ou Sampaio ou Rogel e Vitão, com o Bernabé na esquerda, Fernando, Maia, Tabata ou Carvalho, Alan Patrick e Wesley, na frente o Rafa, Borré, Renteria, fazendo às vezes de atacante e de matador de grenais. Certo, turminha? Nos vemos logo mais. Repito, Bernabé, a chance de ficar é muito grande, tá bom? Beijos e vamos acompanhar o Atlético Mineiro.